Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje vamos, ver o assunto aí, arquitetura de software, da disciplina de engenharia de software, 2020.2, semestre 2020.2, beleza? Vamos começar aí com uma breve introdução, né? O projeto de arquitetura representa a estrutura de dados e os componentes do seu projeto, né? Embora um engenheiro de software ele possa projetar arquitetura, a tarefa geralmente é delegada a um especialista, né, que deveria ser aí o arquiteto de software. Muitas vezes, no contexto da empresa, esse papel é acumulado, né, pelo desenvolvedor que tem maior experiência, né, com o desenvolvimento, com o projeto na empresa. Então, geralmente, esse desenvolvedor ele assume não só o papel, né, do desenvolvedor, como também ele assume o papel, né, do arquiteto de software. É também muitas vezes acaba sendo o xerife do projeto, né? Porque o arquiteto tem que ele precisa verificar, né, frequentemente se as regras, né, e a estrutura da arquitetura ela está sendo seguida pela sua equipe, né, e pelos novos desenvolvedores. Ele precisa garantir que essa estrutura ela precisa, né, ela esteja conforme as regras estabelecidas. Então, permite o entendimento do que deve ser implementado. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, né, de arquitetura, de acordo com Shaw e Garland, né, o famoso livro aí de arquitetura de software de 1996. Desde que o primeiro programa ele foi dividido em módulos, os softwares eles passaram a ter arquitetura. Então, historicamente, as arquiteturas elas foram desenvolvidas de forma implícita, né, o desenvolvedor de uma forma inconsciente, a equipe de desenvolvimento acabava desenvolvendo, né, uma arquitetura, uma estrutura de forma ad hoc, né, mentalmente, e é que nem aquela história do caviar, né? Sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, a mesma coisa com a arquitetura, né? Muitas pessoas, muitas equipes desenvolviam, trabalhavam desenvolvendo, e até hoje trabalham, né, desenvolvendo arquitetura, e muitas vezes elas não sabem, né, que estavam desenvolvendo a arquitetura do projeto. Ninguém sabe que existe, porém, né, a arquitetura ela está lá. Hoje, bons desenvolvedores adotam padrões arquiteturais como estratégia para a organização dos sistemas. Então, hoje existe um conjunto de padrões que auxiliam, né, no processo de criação da arquitetura, manutenção e por aí vai. Né? Ao longo da nossa aula hoje, nós vamos discutir sobre alguns desses padrões. E o que é arquitetura? Né? Então, a arquitetura, de uma certa forma, é elevar a abstração, né? O nível de abstração do seu projeto. Fazendo uma analogia breve aqui, é como se nós tivéssemos, né, antes de partir para o desenvolvimento, no caso aqui a gente tem uma planta baixa de uma casa, então antes de ir para a construção da casa de fato, a gente define, né, a gente projeta como que aquela casa ela deveria ser construída, né, quantos cômodos, quantos banheiro, acesso, área, né, gourmet, área de lazer, cozinha e por aí vai. Então, esse nível de abstração ele vai permitir que a equipe de construção, né, ela tenha conhecimento da estrutura básica, né, daquela casa. Então, a mesma coisa com o sistema. Eu trouxe aqui um exemplozinho de um diagrama de classe, né, que ele faz uma certa abstração do desenvolvimento. Né? Aqui a gente tem um relacionamento de herança, né? Vocês precisam rever aí os conceitos de linguagem de programação orientada a objeto. Então, aqui nós temos uma representação, por exemplo, de herança. Então, a equipe de desenvolvimento ela sabe que quando ela for desenvolver o projeto, ela vai precisar implementar, né, um relacionamento de herança entre as classes animal e ave, né, animal e mamífero, e assim sucessivamente. Então, a arquitetura ela permite justamente isso, é a estrutura ou estruturas do sistema que abrange os componentes, as propriedades e as relações entre elas. Não é o software operacional,
mas sim uma representação de como o sistema deverá funcionar. Então, existem algumas arquiteturas que já levam em consideração, por exemplo, elas levam em consideração eu estava vendo o chat aqui, galera. Então, algumas arquiteturas já levam em consideração, por exemplo, as tecnologias que provavelmente poderão ser adotadas pela equipe de desenvolvimento, ou então quais os frameworks que poderão ser utilizados, né, para prover, para permitir o desenvolvimento daquele projeto, da arquitetura daquele projeto. Então, a arquitetura ela começa a fazer uma tradução das necessidades do cliente, né, no levantamento dos requisitos, que a gente viu na aula anterior, com toda a parte de desenvolvimento do sistema, né, toda a parte de codificação, toda a parte de criação do projeto em si. A arquitetura também define a organização do sistema, né, seus componentes, considerando aí as prioridades que foram definidas pelo stakeholder. Então, a ideia é tentar priorizar, né, as funcionalidades que são mais importantes para o stakeholder, e aí a gente precisa ter uma arquitetura que permita a implementação dessas funcionalidades. Beleza? Então, a arquitetura de software, né, é um projeto em mais alto nível. Então, aqui é muito comum utilizar representações gráficas, né, alguns modelos. Vimos os diagramas, né, o ML na aula passada. Então, esses diagramas eles permitem essa elevação do nível de entendimento, né, o nível de abstração. Então, o foco não são mais unidades pequenas, como classes, né, os relacionamentos entre as classes, mas sim unidades maiores e mais relevantes. Então, pacotes, módulos, subsistemas, camadas, serviços. Então, reparem que o nível de abstração ele subiu, né? E por que é importante, né? Qual a importância da arquitetura? Então, as arquiteturas elas são um facilitador para a comunicação entre os stakeholders, né? Será que aquilo que foi levantado nos requisitos, o que o cliente quer, aí, por exemplo, a gente vai discutir muito sobre os requisitos não funcionais, né? Qual a arquitetura necessária para estar implementando aqueles requisitos não funcionais, né? Aqueles atributos de qualidade. Então, a depender de um determinado atributo, a gente precisa optar por um tipo de arquitetura, né, ao invés da outra. Existe uma analogia muito comum também da arquitetura. Imaginem um corredor, né, de maratona. Então, geralmente, o corredor de maratona ele tem um perfil, né, mais esguio, é uma pessoa magra, é uma pessoa leve. Então, os ossos desse corredor são ossos mais finos, ossos mais leves, que permitem que ele tenha um estereótipo, né, que vai facilitar aquela atividade. Agora, imaginem o lutador de sumô. Né? O lutador de sumô ele já tem um perfil muito mais robusto, né? Os ossos maiores, né? Mais densos, mais definidos, os músculos, né? Então, a estrutura, o esqueleto de um lutador de sumô é diferente, né, de um corredor de maratona. E aí a gente precisa ter uma arquitetura que seja adequada a determinada atividade. Então, a mesma coisa acontece, né, aqui no desenvolvimento dos sistemas. Então, imagine que você quer desenvolver um sistema como, né, fazendo analogia ao corredor, né, de maratona, e aí você coloca a estrutura básica, né, fundamental, o esqueleto, né, de um lutador de sumô. Então, quando esse sistema ele for para uma corrida de fato, ele vai ter um desempenho mais lento, ele vai perder muito, né? Ele vai ser muito mais pesado, ele vai perder velocidade. E o mesmo acontece se for ao contrário, né? Imagine um lutador de sumô que possui ali uma estrutura de corredor, né, bem magrinho, fininho. Então ele não vai conseguir, porque um dos objetivos da luta, né, do sumô, você tem uma arena, né, um círculo, e o objetivo é você empurrar o seu oponente para fora desse círculo. Então imagine, né, um lutador robusto com um corredor, né, de maratona levinho ali, ele vai dar um empurrãozinho
Então, tudo vai depender dos atributos e dos requisitos levantados lá com o cliente. Então, a gente precisa ter uma arquitetura que se adeque ao contexto, né, que vai permitir o desenvolvimento daquele projeto. Então, a arquitetura também é importante porque aqui a gente evidencia as decisões de projeto iniciais. Então, essas decisões, né, tomadas nesse momento do projeto, eles vão impactar, né, durante todo o processo de desenvolvimento. Então, imagine que a equipe opta por uma determinada arquitetura, chega lá no final do projeto, ele identifica que aquela arquitetura não vai, por exemplo, dar suporte ao que ele pretendia, né? Então essa mudança arquitetural pode impactar no custo, né? Pode tornar o projeto muito custoso. E a arquitetura ela constitui um modelo, né, pequeno e compreensível de como o sistema é estruturado e como os seus componentes eles trabalham em conjunto. Então a gente pode considerar a arquitetura como um intermediário entre, né, a parte de engenharia de requisitos, entendimento das necessidades, né, do usuário, do cliente, e o desenvolvimento. Ela pode ser considerada aí como se fosse uma ponte, né, entre a engenharia e o desenvolvimento. Então a gente tem essa ponte, essa tradução, né, é onde a gente vai definir, né, e aí já tem aquele momento, né, de definição de possíveis tecnologias, né, possível banco de dados que possa dar suporte, né, ao projeto. Tudo é desenvolvido nesse momento. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Qualquer dúvida, né, entre em contato, beleza? Pode mandar aí no chat. Então, um dos conceitos, né, da arquitetura, a gente precisa descrever essa arquitetura. E aí, para a gente poder descrever, né, mapear essa arquitetura, existem aí diferentes formas, né? Existem linguagens, existem modelos, né? Existem um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas, né, para a descrição da arquitetura. Então, de acordo com a N3E, a descrição da arquitetura é um conjunto de produtos para documentar uma arquitetura. Então, isso pode ser descrito de forma escrita mesmo, com linguagem natural, né? Isso pode ser descrito utilizando uma ADL, que é uma Architecture Description Language, que é uma linguagem que ela vai ter características específicas, né, daquele projeto, daquela arquitetura. Uma descrição é representada utilizando visões, então, assim como, né, na planta baixa você tem uma planta elétrica, planta hidráulica, aqui a gente tem também diferentes visões, né, diferentes perspectivas. Então não é possível a gente representar todas as características da arquitetura em uma visão só. Além disso, é aqui também na descrição que a gente precisa somente descrever o que é relevante para o projeto, tá? Então aqui também não adianta fazer um documento com 200 páginas descrevendo tudo o que a gente precisa, né, daquela arquitetura. Então a gente tem que estar descrevendo, né, o que é essencial para poder entender como vai funcionar o projeto, né, e como aquela arquitetura vai dar suporte para o projeto. Cada visão é a descrição de um sistema como um todo, segundo uma determinada perspectiva, tá? Então tem uma visão que pode ser mais adequada, por exemplo, para o usuário, né, para o cliente que não tem muito conhecimento técnico. Tem uma visão que pode ser mais adequada para a equipe de desenvolvimento, né, que já tem detalhes de projeto, de codificação, né, de base de dados e por aí vai. Então a visão é criada de acordo com regras e convenções definidas em um determinado ponto de vista. Então pode existir aí, né, um conjunto de N pontos de vista diferentes de acordo com a necessidade. E aí a gente tem junto com as descrições, a gente tem decisões de arquitetura. Então, cada visão trata uma necessidade específica, né, do stakeholder. Para desenvolver cada visão, o arquiteto de sistemas ele considera uma variedade de alternativas. E, por fim, ele vai decidir sobre as características que melhor atendem à necessidade. Então, esse momento de decisão precisa ser mapeado, porque é um momento que a equipe vai decidir, né, seguir por uma arquitetura ou por outra, né? Aquele momento de a gente vai ter uma arquitetura de corredor, né, leve, ágil,
prática, ou a gente vai ter uma arquitetura mais robusta, mais pesada, mais segura, que nem o lutador de sumô, né? Então aqui é necessário fazer essa análise de trade-off, né? O trade-off é aquela balança, muitas vezes não é possível, né? Você conseguir ter todos os requisitos não funcionais, porque muitas vezes esses requisitos eles podem ser conflitantes. Um requisito não funcional impacta no outro, né? Então é preciso definir esse equilíbrio e tudo isso vai ser decidido aqui através das decisões, né, da arquitetura. E essas decisões, muitas vezes, elas podem ser tomadas ao longo do desenvolvimento. Então, a depender do impacto dessa decisão, essa decisão precisa ser registrada, né? E aí, muitas vezes, a equipe senta numa sala, começa a discutir, toma um conjunto de decisões, né? Vamos mudar, vamos alterar diversos tópicos, o projeto avança, a equipe volta para o desenvolvimento. 6 meses depois, a equipe decide se reunir novamente, e aí o pessoal identifica que, poxa, por que a gente não decidiu isso há 6 meses atrás? Por que mudou agora? Então, por isso que essas decisões elas precisam também ser registradas, né? Justamente para você ter uma coerência, né? Para você ter um controle e não perder essas decisões ao longo do processo, né? Ao longo do desenvolvimento do projeto. Beleza? E aí a gente tem os padrões de arquitetura, né? Existem um conjunto de padrões, tá? À medida que os requisitos são definidos, percebemos que o software ele deve tratar uma série de problemas que poderão afetar toda a aplicação. Então, os padrões de arquitetura eles tratam um problema específico de aplicação em um determinado contexto específico. Então, o que é legal disso é que esses padrões eles se repetem em diferentes projetos. Então, o que é interessante é, de acordo com a necessidade e a possibilidade de implementação de um determinado padrão, é interessante utilizar, né? Porque ele já vai ter aquela estrutura pronta, definida, pré-estabelecida. Então, a equipe só precisa aplicar um determinado padrão. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas aprendem, né, vários padrões diferentes e querem aplicar todos os padrões muitas vezes quando você não tem necessidade nenhuma de estar aplicando padrão. Né? Coloca o padrão ali porque o cara aprendeu, acha bonito. Então a ideia é utilizar os padrões, mas utilizar com sabedoria. Então, à medida que né, a pessoa vai vai amadurecendo e tendo conhecimento, ele consegue ter esse domínio maior dos padrões né, arquiteturais e como aplicar esses padrões ao longo do projeto. Então, o padrão ele propõe uma solução de arquitetura capaz de servir como base para o projeto de arquitetura. E aqui alguns padrões né, arquiteturais. Então, alguns deles aí são bem conhecidos né, de vocês. Então, o mais famoso é o padrão em camadas, tá? 2 e 3 camadas. O famoso MVC, Model View Controller. Vamos falar sobre microserviços e para não sobrecarregar nossa aula hoje, esses dois padrões aqui a gente não vai discutir, mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Beleza? Falando um pouquinho sobre arquitetura em camadas. Então, o sistema ele é organizado em camadas de forma hierárquica, tá? Então, existe aí uma hierarquia. Camada N somente pode usar serviços da camada N-1. Então, reparem que começa a ter um conjunto de regras, né? Muito usado em redes de computadores e sistemas distribuídos. Então, tem aqui o famoso OSI Model, né? Então, padrão de camadas aí. Então, são 7 padrões, né? E aí, esses padrões, eles... Camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, dados e a camada física, né? Então, é como e aí para cada padrão, para cada camada dessa existe um protocolo, né, pré-estabelecido que pode ser utilizado e é muito difundido hoje, né, para o pessoal que trabalha com redes, tá? Então, quais são as vantagens? Facilita o entendimento, pois quebra a complexidade do sistema. Então, né, transforma isso em uma estrutura hierárquica, né, sistematiza o processo, facilita a troca de uma camada por outra. Então, por exemplo, você tem um projeto que está utilizando TCP e aí, por algum motivo, a equipe decide
né, utilizar o UDP. Então você consegue alternar entre esses dois sem impactar no sistema e nas outras camadas, né? Facilita o reuso de uma camada. Então, por exemplo, aí várias aplicações hoje, né, utilizam TCP, por aí vai. A arquitetura em 3 camadas, então comum em processos de downsize, tá, onde você precisa diminuir ou enxugar, né, um contexto aí de aplicações corporativas, surgiu aí entre as décadas, né, e muito utilizado entre as décadas de 80 e 90. Então, nesse enxugamento, né, nessa diminuição das empresas, no downsize, houve, por exemplo, a migração de computadores de mainframes para servidores, né, rodando Linux. Então, o pessoal precisou melhorar aí esse contexto. Então, surgiu aí a arquitetura, né, em 3 camadas. Então, a gente tem uma arquitetura do cliente, aonde, né, tem uma interface gráfica. Esses clientes acessam uma aplicação e aí é onde está concentrado toda a lógica, né, de negócio, as regras estão implementadas nessa aplicação. Então, os clientes acessam, né, essa parte de aplicação através de uma interface e a informação é toda armazenada num banco de dados, numa base de dados, e essa é a arquitetura em 3 camadas. Então, a arquitetura em 2 camadas é mais simples, né? Então, a camada 1 é cliente, e aí acumula a interface lógica, e a camada 2 é o servidor de banco de dados. Tá? Então, a desvantagem da arquitetura em 2 camadas é que todo o processamento é feito, né, ali pelo cliente. Beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? Como é que tá o ritmo? De boa? Então vamos seguindo, né? E vamos falar agora sobre a arquitetura, né? MVC. Cada letrinha dessa, né, significa um elemento da arquitetura. Então o M do model, o V do view e o C do controller, né? Então hoje a gente tem um conjunto, né? Por exemplo, o Django, Adapta, o MVC e vários outros frameworks e linguagens utilizam esse contexto. Surgiu na década de 80 com a linguagem Smalltalk e foi proposta para estar implementando, né, interfaces gráficas, as famosas GUIs. Então, o MVC propõe a divisão, né, dividir as classes do sistema em 3 grupos. Né? Então, a visão, classes para implementação, né, da interface gráfica, como janelas, botões, barra de rolagem, por aí vai. O controle, aonde a gente vai ter classes que tratam eventos, né, produzidos por dispositivo de entrada, como mouse, teclado e por aí vai, as regras, né, de negócio. E o modelo é onde a gente tem a classe de dados, o armazenamento das informações. Então o MVC, né, ele tem um conjunto aí de visão, mais controladores, mais o modelo. Então a gente vai ter no final uma interface gráfica, né, e um modelo. Então tá aqui como ela funciona, né? A gente tem a interface gráfica, ela contabiliza, né? E ele, em alguns casos, junta esses dois, né, carinhas aqui, visão e controladores. E aí a gente acessa o modelo, né, as informações. Então, importante aí, tá certo? O MVC não foi pensado para aplicações distribuídas, mas, né, o foco eram aplicações desktop ou os famosos, né, monolitos, aplicações monolíticas, aonde a gente tinha tudo dentro, né, de um arquivozinho executável ali. Então, um exemplo, então, o Microsoft Word, né, há muitos anos atrás, era uma aplicação aí desktop que aplicava esse conceito de MVC. Porém, nos dias atuais, né, recentemente, o MVC ele migrou para o contexto e passou a ser utilizado no contexto web. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Single Page Applications, né, o SPAs, que hoje voltou aí com força, né, está sendo muito utilizado no contexto também atual. Então o MVC Web é uma adaptação, tá, do MVC com foco, né, na internet, ou seja, para estar implementando sistemas distribuídos, tá? Então, geralmente, né, usam frameworks com Ruby on Rails, Django, Spring, Cake PHP e vários outros, né, utilizam esse contexto. Então, falando um pouquinho sobre o MVC,
bem parecido ali com aquela estrutura, né, em 3 camadas assim, bem inspirado, né, naquele contexto. Então a gente tem o cliente, a ponta do cliente acessando através de navegadores, né, um ou mais clientes. Então ele tem aí na aplicação web, né, ele tem um momento de visão aonde geralmente páginas HTML ou é onde a gente tem, né, CSS, JavaScript, é o momento de conexão, é a interface ali de comunicação com o usuário, ou seja, o que o usuário vai ver do projeto ali. A gente tem os controladores, então os controladores eles funcionam como um intermediário, tá? Eles recebem informações, né, dados de entrada e fornecem informações para as páginas aí de saída. Chegamos no modelo, então aqui a gente tem a lógica, as regras, né, a regra de negócio e fazem a interface com o banco de dados, com o armazenamento. E aí seguiu, né, nessa organização hierárquica, a informação é armazenada no banco de dados. E aí, falando um pouquinho sobre os single pages, né, application, os SPAs, então, aplicações web tradicionais, né, como elas funcionam. Então, o cliente requisita uma página do servidor, geralmente, se for com HTML, é uma página que ela vem estática, e aí hoje a gente tem, né, um dinamismo aí. O servidor envia a página, né, e exibe, e o cliente consegue visualizar essa página. Então, o cliente solicita uma nova página, mesma coisa. O servidor envia essa página para o cliente tem acesso. Então, qual o problema disso? A gente tem, né, interfaces que são menos responsivas, são mais lentas, o carregamento, né, de imagens, de conteúdo, toda solicitação que é feita é preciso ter todo esse carregamento, né? Já no Single Pages Application, então a gente tem uma aplicação que roda no browser, mas que é mais independente do servidor, ela é menos burra, tá? Então, do que se trata, né, esse menos burro? Ela manipula sua própria interface e armazena os seus dados. Então, ela consegue manter uma parte ali estática e uma outra parte vai ser dinâmica, né, que vai ser atualizada. Então, essa página ela pode estar acessando o servidor para buscar mais informações. Então, a página vai estar estática, porém, algum trecho de informação é atualizado de forma constante. Então, por exemplo, quem hoje utiliza, né, SPAs, então Gmail, Google Docs, Facebook, esses caras todos, né, utilizam. É muito utilizado também o JavaScript para estar implementando, permitindo, né, essa implementação dos SPAs. Então, um pequeno resumo aí, ó, o MVC tradicional, né, foi desenvolvido lá nos anos 80 com Smalltalk, né, aplicações locais. O MVC Web entrou, né, transformou esse contexto que antes era monolítico, né, tudo junto num lugar só, levou para um contexto de sistemas distribuídos, né, onde a gente tem um servidor, a gente tem, né, o acesso à informação. E os SPAs, ele não tem MVC no nome, mas ele lembra, né, como o MVC funciona. Então, ele traz uma parte da informação de forma estática e uma parte da página, um pequeno pedaço da página é atualizado constantemente com informações do servidor. Beleza? Tudo tranquilo? E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai entrar no contexto de arquitetura baseadas em microserviços, né? Então, hoje, diversas empresas estão utilizando, né, esse contexto de microserviços, implementando, né, as arquiteturas baseadas, né, em microserviços. Então, os grandes aí, Netflix, Spotify, Deezer, todas essas empresas hoje que trabalham, né, com serviços, elas migraram suas arquiteturas para esse contexto, tá? Então a gente precisa, para poder entender como que funciona, né, a arquitetura baseada em microserviços, a gente precisa entender um pouquinho sobre, né, os monolitos. Então o monolito ele é uma aplicação, então a gente tem todos os módulos, né, do 1 ao 9 ali, é tudo junto, né? Então em tempo de execução o sistema é um único processo, processo aqui, né, é um processo de sistema operacional, beleza, galera? Então tá tudo junto ali e misturado. Então a gente tem módulos, tá, de implementação e compilação e, né, em tempo de execução tudo roda junto. É um único processo ou um único serviço, né?
Então, qual é o primeiro problema que a gente consegue identificar com os monolitos, né? Então, a questão da escalabilidade, que hoje é muito necessário, né? Porque essas empresas trabalham com milhões de usuários, milhões de acessos. Então, o problema do monolito é que para permitir a escalabilidade é muito custoso, né? Então, deve-se escalar o monolito inteiro, mesmo quando o gargalo de desempenho é um único módulo. Então, vamos supor que nós estamos com um problema somente no módulo 1. Então, a gente vai ter que fazer o upload ou vai ser necessário, né, a gente carregar todo um monolito em um segundo, todo o sistema em um segundo servidor, apesar de que o gargalo está somente no módulo 1. Né? Problema número 2 com os monolitos, então o release aqui é mais lento, né? O momento de entrega, desenvolvimento e entrega é muito mais lento. É o time to market, né? O tempo que você desenvolve e bota o produto no mercado, ele é muito reduzido, né? Então o processo de release é lento, é centralizado, burocrático. Os times não têm poder para estar colocando esses módulos em produção, então geralmente tem, né, uma hierarquia que vai tomar essa decisão acima deles. Né? O motivo é que mudanças em um módulo pode estar impactando em vários outros módulos, né, que já estão funcionando. Tá? Então acaba existindo aí datas pré-definidas para estar lançando release. Geralmente essas datas são bem longas, 6 meses, de 1 em 1 ano, né? E existe aí todo um processo de homologação para poder validar todo o sistema, né? Todo o monolito. Então, já no microserviços, a coisa muda um pouco, tá? Então, aqui a gente tem módulos ou conjuntos, né, de módulos, eles viram processos independentes em tempo de execução. Esses módulos, eles são menores, né, e muito mais contidos do que um monolito, tá? Do que os módulos de um monolito. E aqui a ideia é que esse módulo ele consiga funcionar de forma independente, tá? Quanto mais independência, melhor. Já no monolito, não. Esses módulos eles estão, né, extremamente entrelaçados. Então, para você conseguir ter independência é difícil. Daí esse nome de microserviço, porque você tem que tentar conter, né, aquela funcionalidade em um único módulo, tá? Então, fazendo um comparativo aqui, a gente tem a arquitetura, né, monolítica aí, com exemplo de 9 módulos. E já a arquitetura baseada em microserviços, a gente pode ter, né, os módulos isolados, tá vendo? O módulo 1 está isolado, o módulo 2 isolado, o módulo 3. Pode acontecer de você ter módulos que atuam em conjunto também, né? Porém, esses módulos eles atuam em um contexto de forma isolada. Existe dependência entre o M4 e o M5. Provavelmente a alteração que você fizer no M4 vai impactar no M5, tá? Mas o impacto aqui acaba sendo menor no seu sistema, tá? Aqui tem uma dependência um pouco maior, M7, 8 e 9. Então, um microserviço, né, igual um processo em runtime ou, né, sistema operacional. Então, a primeira vantagem do microserviço é que ele permite, ele facilita a escalabilidade. Então, pode-se escalar aí apenas o módulo com o problema de desempenho. Então, a gente tem aqui a necessidade, tá vendo? No servidor 1, precisamos de desempenho ou melhorar o desempenho do módulo 1. Então, a gente consegue carregar o servidor 2 aqui ó, somente com o módulo 1, tá vendo? Então, como eles são independentes, eles funcionam de forma independente, a gente consegue, por exemplo, somente aumentar a demanda de um determinado módulo. Então, só contém instâncias do M1, pois apenas ele é o gargalo do desempenho. Então, nesse caso aqui, a gente é o famoso, né, sobre demanda. Então, vantagem 2, existe aqui uma flexibilidade maior para as releases. Então, os times eles ganham mais autonomia para estar colocando, né, o microserviço em produção. Você pode ter equipes responsáveis somente por um microserviço. Então, é muito comum, por exemplo, você alterar, conseguir incluir novas funcionalidades, né? Então, no processo, a gente tem um espaço de endereçamento próprio, tá? Chances de interferências entre processos são menores, apesar de que pode existir, tá certo? Mas aqui o impacto acaba sendo menor, tá?
Outras vantagens, hoje existe um conjunto de tecnologias, né, que dão suporte e que permitem a implementação, facilitam, né, todo o processo. E aí você pode ter falhas parciais, né? Então, somente um módulo pode dar problema. Então, aí o que é interessante é que você pode congelar aquele módulo, voltar ele para a versão anterior, enquanto, né, está fazendo as alterações. Então, um exemplo aí, apenas o sistema de recomendação pode ficar fora do ar. Então, o seu sistema ele vai continuar funcionando. O sistema de recomendação ele caiu, né? Porém, o sistema ele continua no ar, né? Isso é interessante. Daniel fez uma pergunta, né? Na prática, os microserviços seriam várias APIs para módulos diferentes. Exemplo, login é uma API, cadastro outra API, buscar dados da home. Pode ser, Daniel, é possível você atuar dessa forma, né? E aí a grande vantagem é que você tem múltiplos receptores para essas APIs, né? Então, por exemplo, você pode ter um aplicativo Android, um aplicativo iOS e um aplicativo web. Então, você pode ter uma API específica para cada dispositivo desse, por exemplo, né? Então, isso que é interessante, você tem uma flexibilidade, né, maior. Lógico que nem todos os problemas eles precisam ser resolvidos com microserviços, né? Então, muitas vezes o pessoal domina a tecnologia e quer resolver tudo utilizando microserviços, mas se você fazer uma aplicação monolítica, resolve um determinado problema. Então, aqui é interessante ter esse bom senso e saber quando, né, e o tipo de arquitetura que é adequado para aquele projeto, né, que é o que a gente discutiu aí no início do projeto. Então, tem alguns exemplos aqui, ó, de grandes empresas, né, Netflix, Amazon, Google, nessas grandes aí hoje utilizam, né? Porque a gente está falando aí na escalabilidade a nível de milhões, né, de usuários. Então, o Netflix aí tá um exemplo da arquitetura aí da Netflix, né, de microserviços, é um emaranhado, né, de conexões aí, requisições, né, um serviço fazendo requisições para o outro. Então, cada nodo é um microserviço. Cada bolinha dessa aqui é um microserviço, né? E aí você tem múltiplas conexões. Se um serviçozinho desses cair aqui, o sistema ele continua funcionando, né? E aí você pode ter uma mensagem de erro em um determinado ponto. Então é bem interessante. E aí, quando não usar microserviços, né? Então a arquitetura de microserviços ela é mais complexa, o sistema é distribuído, então você precisa gerenciar aí uma centena de processos, né? Existe a questão da latência, porque aqui a comunicação muitas vezes ela é via rede, né? A maioria das vezes. Então existe essa questão, né? Você faz uma requisição até obter uma determinada resposta, existe aí um tempo de latência, que é o que impacta hoje nos jogos, né? Jogos via serviço. Então Amazon, Google, então o Google agora já está matando, né? O projeto Google Stadia, né? Justamente por conta disso, que a latência, né, o tempo de resposta do usuário jogando ali em tempo de execução, então é um problema que para os jogos ainda é extremamente relevante, né? E o custo para implementação é muito elevado, né? Transações distribuídas, mas assim, se o projeto que você está desenvolvendo não exige nenhum desses caras aqui, então não tem a necessidade de utilizar microserviços. Outra recomendação, né? Então, começar com monolito e pensar em microserviços quando o monolito ele começar a apresentar problemas de desempenho. Então, aí já está no momento de pensar numa possível evolução, né? E quando o monolito ele estiver atrasando o processo de release, então existem hoje um conceito de releases rápidas, né? Então, Firefox e uma série de outras empresas hoje, elas estão utilizando o conceito de releases rápidas, né? E aí combina com Continuous Integration e Continuous Delivery. Então, quem trabalha com esse conceito de integração contínua, né, e de entrega contínua, você precisa pensar o sistema como um microserviço, né? Então, ou seja, o ambiente de produção ele nunca vai sair do ar, né? E as alterações que a equipe for fazendo, antes de fazer o upload ou disponibilizar essas alterações, de fazer ali o push, né, o merge para
para a sua central de informações, é preciso realizar um conjunto de testes automatizados, né? Verificar se tem alguma coisa quebrando o serviço como um todo. Então, se houve falhas críticas, então aquelas alterações elas não chegam no ambiente de produção. Né? Migração pode ser gradativa, pode ser feita de forma, né, gradativa, migrando aí, né, aquele monolito para o contexto de microserviços de forma gradativa. Beleza, galera? E aí, dúvidas? Tudo tranquilo? Deixa eu finalizar aqui nossa